11h07, programa Tá na Pauta começando, segunda-feira, retinha final deste mês de setembro. Seja bem-vinda à semana, né? E que a gente possa também fazer os nossos fechamentos de forma adequada do mês, né? Aproveitar essas duas energias tão potentes, a energia do início e a energia dos fechamentos também. Então, juntamos aqui, né? Uma segunda-feira que tem o início da semana, mas também tem aqui uma reta final do mês de setembro. Aproveite. Programa ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Hoje nós recebemos aqui, claro, de forma tradicional, nosso convidado das segundas-feiras, mas hoje ele chega com um ar assim grande, né? Não chega pequenininho não, porque foi um dos homens da Feira do Livro desse final de semana, Ronaldo Velho Bueno. Tudo bem, Ronaldo? Bom dia. Tudo bem, Beverly, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana aqui com vocês, uma alegria, ainda mais com esse solzinho aí, né, que veio nos presentear. Carinha de primavera. Finalmente, né? Até que enfim, né? Até que enfim da primavera. Passando aqueles dias mais frios, mais chuvosos, né? E foi um fim de semana muito bom para a Feira do Livro, né? Porque não choveu. Todas as minhas memórias aí de Feira do Livro, a maior parte são com chuva, né? Na abertura? Na abertura não, mas no meio da Feira do Livro, né? No meio da Feira do Livro, pega sempre. Alguns dias de chuva torrencial, inclusive, Verdade, né? verdade. Inclusive está previsto para essa semana chuva, né? Tomara que o clima fique, né, entre uma coisa e outra, que essa chuva seja um pouco mais passageira, que facilita a vida de todo mundo, né? Ah, sem dúvida. Ronaldo, eu brinquei, mas falando muito sério, porque eu imagino a alegria que deva ser você lançar um livro e você lançar um livro numa feira do livro. Né? Então, você teve esse ano, né, dupla satisfação, lançando o teu primeiro livro, resultado do teu trabalho de mestrado, e lançá-lo na Feira do Livro, no primeiro final de semana de abertura, porque chegou grandão, né? No primeiro fim de semana. Que coisa boa, feira. Hein? Obrigado, Beverly. E minha estreia na Feira do Livro como escritor, né? Na Feira do Livro que eu frequento desde criança. Coloquei isso ontem nas minhas redes sociais. Que dá uma satisfação dupla, né? Além de lançar um livro na feira, na feira da minha cidade, né? A feira que eu frequento, que eu sempre frequentei, que sempre tive o costume de circular como leitor, né? Indo de banca em banca, procurando algum livro específico, tentando ser surpreendido pelo que... Eu gosto muito de ir naqueles famosos balaios, sabe aquelas caixas que tem do lado, assim, nas bancas, que geralmente são os saldos ou os livros com maior desconto, né? Eu gosto de ficar garimpando ali no cantinho, né? Sempre Meu prazer também. Eu chamo de achadinhos da Feira do Livro. Isso ou aí, filezinho. Isso aí. Eu fico menos na parte central da banca do que eu passo tempo nas esquinas, ali nos caixotes, Até porque a parte né? central, Ronaldo, não sei se tu vai concordar comigo, muda as bancas, mas aqueles títulos que estão numa banca na área central, normalmente estão nas... Por quê? Porque são os mais lançamentos. procurados, os mais vendidos, Isso aí. O livro do momento, né? E não tem problema nenhum se você prefere ir nesses títulos, né? Mas eu prefiro ir no balaio, como eu digo, e ficar procurando ali um precinho especial, às vezes um livro que eu queria há bastante tempo e já nem lembrava mais e encontrei ali. Ou até, eu tenho essa perspectiva, tudo isso que você falou, mas também tenho a perspectiva, já me aconteceu em várias edições, de ser surpreendida. Você compra um livro ou porque está barato, ou está bem conservado, ou o título te chamou atenção, ou de um autor que tu já conhece, mas que tu nunca tinha lido aquele título, e quando você vai ler aquela obra, nesses achadinhos aí, tu diz, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Tu fica surpreendido. Como que eu vivi até agora sem ter lido isso, Isso né? mesmo. Tem esses achadinhos. E a Feira do Livro, como falamos semana passada, ela é feita de encontros, né? Então, desde já, eu queria enviar 2, 3 abraços aqui para Maia Falks, escritora, que já foi nossa patrona da feira. Ela é uma figura muito emblemática, eu diria, na Feira do Livro, porque ela vive todos os dias de feira, assim, é impressionante, né? Você vai eu estive na abertura, na sexta-feira, né, circulando pelas bancas e também
assistindo à solenidade de abertura. No sábado eu não consegui estar presente na praça, mas domingo, ontem, circulei bastante. E sempre que eu vou na feira, eu me esbarro na Maia. Então, ela é uma pessoa que vive essa paixão pelos livros. Então, um abraço para ela e também para a Teca, né? Nossa poeta urbana. Acho que ontem eu me esbarrei na Teca umas 2, 3 vezes. Ela participou às 5 da tarde. Eu tive a sessão de autógrafos do meu livro e às 6 participei de um sarau. E a Teca estava na plateia do sarau, também com a sua bolsa de poemas, né? E ela me mandou uma mensagem hoje de manhã, dizendo que ia ouvir o nosso programa aqui hoje, Que pedindo um maravilha. abraço. Então, um abraço para a Teca. Teca maravilhosa, eu acho bacana. Eu gosto muito do projeto que é de algumas edições mais recentes da Feira do Livro. Não é nova, mas não é tão antiga assim, tão consolidada, embora acho que é uma coisa bacana que é a Biblioteca Humana, acho Uhum. sensacional, A né? ideia é Muito boa, muito boa muito, mesmo. Eu não muito, muito. consegui assistir a Biblioteca Humana, mas essa ideia, né, de levar pessoas para contar a sua história e ter na plateia escritores que vão transformar aquilo em texto é muito boa. Eu acho que tá caindo de maduro, isso é uma opinião só minha, tá? Não sei nem se tem relevância. Não, eu tenho certeza que tem relevância, não estaria nem falando, né? Mas assim, enfim, não é uma ponderação no sentido de. Mas é uma sugestão, ponto. O que eu quero dizer é uma sugestão, a Teca devia estar numa dessas, porque Ah, ela. sim. Eu sei que tem uma proposta, né, a Biblioteca Humana, mas a Teca é essa figura que, se tivesse um registro, né, de quem ela é, fica para os anais da cidade. Né? Acho que é um ganho para a sociedade caxiense, porque a gente fala muito dela. Quem conhece, conhece, mas vai ter pessoas que talvez não tiveram o privilégio, né, Ronaldo? E com o registro histórico, porque a escrita é isso, né? Ela guarda para a história aquilo que se perde na questão oral, na questão de quem conheceu, não conheceu, quem, né? Então, a fotografia, a arte, a pintura, o escrito, o registro, ele guarda para os anais da história. Eu sempre adoro essa metáfora, Ontem sabe? eu encontrei o Dinarte Albuquerque, escritor, jornalista, e ele me convidou para, nesse final de semana agora, esse próximo, vai ter o lançamento de uma obra sobre os 40 anos da Feira do Livro. Né? Foi 40 anos completados no ano passado, essa é a 41ª edição. E é justamente isso que você menciona. Eu não recordo agora, para passar para o ouvinte, é no sábado, mas eu não recordo agora exatamente qual o horário e o espaço. No intervalo eu vou buscar essa informação para passar aqui no ar. Mas vai ter esse lançamento de um livro registrando os momentos marcantes desses 40 anos de Feira do Livro, desses 41. E a literatura tem também como função, né, a preservação da memória, né? Ficar esse registro para que não se perca na oralidade. Muitas pessoas que participaram da criação da feira não estão mais aqui, já não estão mais entre nós, né? Porque a gente está falando de um período aí de 4 décadas de existência. Então é importante que esses registros sejam feitos para que nós conheçamos e para que gerações futuras também conheçam quando a feira estiver completando seus 50, 60, 70 anos, né? Quais foram as origens, quais foram as pessoas que fizeram essa história e fizeram chegar onde está hoje, né? Claro, Então, bem acho legal. que essa função de registro é importantíssima da palavra escrita, né? Pensa o alfabeto, a gente não pensa no alfabeto, às vezes, como uma tecnologia. A gente costuma pensar no computador como uma tecnologia, no celular, no avião, mas o alfabeto é uma incrível invenção humana que permitiu que a gente fizesse tudo isso que eu falei. O computador só foi possível, o avião só foi possível, porque a gente teve acúmulo de conhecimento, acúmulo de informação que só foi permitido pela leitura e pela publicação dessas informações em registro, em livro, né? Antes da existência de um código escrito para armazenar as informações, as informações só eram passadas na oralidade. Né? E a gente sabe que a oralidade, por mais que ela seja importante, e foi o que levou as histórias humanas por gerações e gerações antes da escrita, ela tem as suas limitações, né?
Você pensa o seguinte, é aquela história do telefone sem fio, né? Você conta uma história de um jeito para uma pessoa, a segunda vai reproduzir com as suas características essa história, talvez modifique alguma coisinha, vai passar para uma terceira. A terceira pessoa já vai contar uma história completamente diferente do que surgiu na origem, né? E para a gente reproduzir o conhecimento e experimentos científicos, a gente precisa ter algum grau de exatidão e de reprodutibilidade que a escrita permite. Se a gente tem a publicação de um conhecimento num livro, num folheto, num caderno que seja, no livro de receitas que a gente guarda na gaveta da cozinha, a gente sabe que se eu ler vai ser a mesma receita, se a Beverly ler vai ser a mesma receita, se uma pessoa que está ouvindo agora pegar aquele livro, vai ser a mesma. Então, a escrita tem esse poder, vamos colocar num termo até um pouco exagerado, Talvez um atributo, né? Mas ela tem esse poder de Uhum. memorizar coletivamente, né? De cristalizar no tempo. Então, daqui a 10 anos, aquela receita que está escrita num livro vai estar escrita da mesma forma, o que vai permitir o seu armazenamento e a sua reprodução. Então, se a gente pensa que isso só foi possível graças ao alfabeto, o alfabeto é uma das tecnologias mais avançadas e revolucionárias que Inovadoras, a né? humanidade conseguiu criar. Então, é uma coisa tão cotidiana, né? Porque o alfabeto está em tudo, está praticamente em todas essas outras tecnologias que a gente falou, mas tá na placa de trânsito, tá nessa plaquinha que eu estou aqui vendo em frente aqui no estúdio da São Francisco, tá nesse meu caderninho. É uma tecnologia fantástica, o alfabeto. 11h19. A gente está conversando nessa primeira parte do programa, tá? Esse primeiro bloco vai ser reservado a gente poder analisar os acontecimentos, os fatos, aquilo que marcou o primeiro final de semana da Feira do Livro, com um público bem bacana, mais de 26 mil pessoas, vários títulos vendidos. O anúncio foi de que os livreiros comemoraram. A gente sabe que, às vezes, comemorar um primeiro final de semana é expectativa e realidade, né? Então, talvez a expectativa era baixa, não sei, porque não achei tanto livro assim vendido, né? Porque a gente sabe que o livreiro precisa vender, as bancas estão ali para isso também. Talvez as pessoas ficaram um pouquinho esperando ver se vem mais promoção, se encontraram ou não os títulos que queriam, também tem isso. E as atrações culturais que foram a supra-suma, desde orquestra, né? Apresentações musicais, os encontros da Biblioteca Humana, as várias sessões de lançamento, e 3 momentos marcantes com autores que são muito, digamos assim, populares, né? Um deles, o Alan, que eu sei que muitas pessoas gostam, ele é um fenômeno na internet em especial. Eu não sei como é que foi o público físico dele, né? Que transforma poesia em diálogo, em discussões, ele tem essa proposta. Tem a própria Monja Coen, que eu sei que muita gente foi para assisti-la. E teve também o Francisco Bosco, que particularmente eu acho que deve ter sido um bate-papo. Eu não estive presente, não pude estar no primeiro final de semana, em função ainda do meu pezinho, né? Mas, assim, queria muito ter assistido. Em especial, se eu pudesse ter escolhido um dos 3, eu teria assistido o Francisco. Até porque gosto dos livros dele, gosto do jeito como ele pensa a vida. Acho, assim, sensacional. E uma das premissas, Ronaldo, e a gente pode abrir um pouquinho aqui, é que para você escrever bem, você tem que pensar bem. Não existe forma de escrever bem se você não pensa bem, se você não é articulado, se não tem início, meio e fim, se você não faz conexões, se não tem um bom repertório, se não tem um bom argumento. Então, para mim, o Francisco, assim, gosto das entrevistas que ele dá, gosto da participação dele no programa lá, no Papo de Segunda, lá no GNT, e acho, assim, que o jeito que ele pensa, como ele se relaciona, já por si só valeria a entrevista. Depois tem o outro lado, que é o lado que eu acho bacana também na Feira do Livro, Ronaldo, que é colocar protagonistas da cena literária de Caxias do Sul com estes grandes autores, né? Então, dividindo ali o palco com o Francisco, teve o Gilmar Marcílio, já consagrado, dividindo com a Monja Coen, tinha a Trícia, né? Não, foi o Marcelo Munhol, né? A Trícia foi com o Alan. Trícia com o Alan, o Marcelo com a Monja.
E o Gilmar E o Gilmar Marcílio Marcílio com com o Francisco Bosco, filho né? do João Bosco, né? É, Músico João Bosco. eu não consegui participar de nenhuma dessas 3 mesas, por motivos diversos. A minha Então, sessão de juntou os autógrafo dois que é, não conheceram nada, mas ficaram impressionados. isso, mas a gente vê os registros, Sim, né? sim. Porque hoje a gente tem acesso a trechos pela internet, pelas redes, pelas próprias publicações que a Feira do Livro faz nas suas redes, né? Então eu vi que foi um bom público em todas essas atividades. Não tenho certeza se lotou, eu acredito que sim. Até porque a gente já mencionou algumas vezes que o espaço para ficar sentado, né, nas cadeiras ali disponíveis no palco principal não são tantas, até poderiam ser um pouco mais. Então, não é tão difícil de lotar e esses nomes são muito populares. Uma coisa que me chamou a atenção, Beverly, foi o engajamento da Monja Cohen, assim, circulando pela feira. Ela estava presente na abertura, na sexta-feira, Você tirou então foto com meia Caxias, com né? meia Caxias. A Maria Helena Lacava, acho que as pessoas não tinham percebido que a Monja Cohen estava circulando pela Praça Dante. Daí a Maria Helena falou no palco, agradecendo a monja que está aqui presente. Foi aquele alvoroço, né? As pessoas ficaram procurando onde está a Onde monja, está? onde está o Wally, né? Onde está a Monja Cohen. Mas isso me chamou a atenção positivamente, porque é uma autora de relevância nacional, né, com circulação em eventos literários Brasil afora e outros eventos também. E ela participou ativamente, assim, circulando, indo nas bancas, conversando com as pessoas, com bastante receptividade com o público, né? Então isso me chamou bastante atenção. E, obviamente, o bate-papo com ela estava lotado, pelo que eu vi ali nas fotos, nas publicações. E eu acho que esse encontro que você mencionou, Beverly, eu chamaria de mistura, sabe? Feira, independentemente se é aqui em Caxias, se é em Porto Alegre, se é em outros lugares, os eventos no estilo feira ou festival literário, de livro, de literatura, eles têm por característica, e eu acho que isso a gente precisa cultivar, de mistura de linguagens, né? Então a gente tem ali a contação de histórias para crianças, daí num outro espaço ao mesmo tempo está tendo apresentação musical. Você não consegue circular na feira sem estar ouvindo alguma coisa que está acontecendo, seja no palco, seja em outro espaço. E acho que essa mistura faz parte, né? Uma feira é para ter esse barulho, essa até e eu não vou falar isso pejorativamente, mas num sentido muito legal, que é essa confusão. Essa pequena confusão, né? De você estar ali na banca escolhendo um livro e tá tendo uma apresentação de tarantela ao fundo no palco principal. Ontem eu estava lá circulando e estava acontecendo isso. Perfeito, muito bom. Acho que é um espaço justamente para misturar linguagens, né? Então, acho que esse é o saldo positivo que fica de qualquer evento que tenha esse perfil de feira. Alguns apontamentos que eu gostaria de fazer. Os espaços de autógrafos, já falei isso em outros programas aqui e repito. Eu gostaria ainda de ver os espaços de autógrafos de volta para a área central da feira, para integrar um pouco mais, para que os autores pudessem ficar mais integrados às bancas da sessão geral, porque nós temos a sessão infantil ali naquela alameda da Dr. Montauri e as sessões de literatura geral ao redor do chafariz. Eu traria, né, opinião humilde aqui de leitor, de escritor, de frequentador da feira, eu traria a sessão de autógrafos para dentro da sessão geral, ali ao redor do chafariz também. E eu daria mais destaque também, Beverly, para um ponto de comercialização de itens da feira. Existe, existe. Muitas pessoas não o localizam, porque ele está na parte de trás do palco. Né, que é compra de souvenirs, de bottoms, de camisetas, a bag, né, a bolsinha de tecido da feira. Então, esses produtos, até por ter já frequentado eventos em outras cidades, né, a gente vai colhendo aqui aquilo que a gente vê, isso podia dar certo lá em Caxias, podia dar certo na minha cidade. Então, eu traria mais para evidência, assim, mais para dentro da feira,
a comercialização de itens, porque isso é muito legal, né? Quem frequenta, quem gosta de colecionar, né? Colocar o bottom ali na mochila, na camiseta, enquanto está circulando, comprar uma camiseta da feira, né? Traria isso para dentro, sessão de autógrafos também. 2 apontamentos que eu não posso deixar de fazer. 11h27, eu não posso deixar eu agora de falar, né, a informação que veio a partir da organização da Feira do Livro é de que foram contabilizados 6.570 livros vendidos, né? Se for comparar com outras edições, ok, né? A gente sabe também que tem um enxugamento, né? Até ouvi algumas pessoas dizendo, nossa, como a feira tá pequenininha, né? Parece que ela tá enxugando dentro do espaço ali da Praça da Angeriqueira. Sim, a gente sabe os motivos pelos quais acontece. Desejamos que aumente, né, que prolifere, que volte a ser uma feira do tamanho que Caxias merece, mas pela quantidade de bancas que são, na verdade, praticamente os mesmos livreiros que têm bancas diferentes, né? Tem 1, 2 bancas ali, né? Então são ou livrarias ou empreendimentos, né? 6.570 livros vendidos, o que foi comemorado. Mas pensa 26.300 pessoas passaram por ali, Ronaldo. 26.300 pessoas passaram, segundo a própria organização, né? E 6.000 livros foram vendidos. Então, em tese, eu quando vou na feira, normalmente a gente compra, ou seja balaio, seja novo, não importa, sai todo dia que tu vai, tu sai com 5, 6 livros, títulos, né? Então, eu sinceramente achei que foi pouco a comercialização. Talvez a gente ponderar que esse final de semana é antes do pagamento, né? Talvez tenha esse fator, né? Porque agora esse final de semana que vai bater com o dia de pagamento, né? Esse primeiro aí, final de mês, às vezes as coisas estão... Às vezes não, né? Final de mês a coisa complica para todo mundo. Então, talvez seja levado isso em consideração nessa comemoração do número. Em relação ao número de bancas, é só a gente pegar o histórico da feira, a gente sabe... quais são os motivos e não vou entrar no mérito da discussão se deve ampliar, se deve permanecer, mas agora é um fato que a feira está menor do que há 10 anos. Eu recordo, trabalhando na cobertura da feira e como público de feira, a gente já teve edições ali com quase 50 bancas, né? Agora, se a gente somar, são 18 bancas na sessão geral, mais umas 9, acredito, na sessão infantil, por aí. Então, nós temos 26, 27 bancas, acredito eu. Ou seja, houve uma redução aí de praticamente metade do que era o tamanho da feira em relação a 2015. 2016 foi o ano que a feira foi na estação, ali na Praça das Feiras. Eu lembro que já tinha diminuído um pouco o número de bancas, mas 2014 e 2015, creio que foram os maiores anos em número de bancas. Sim, com presença, inclusive, de gente de fora. Né? Agora, o que não pode, e essa é uma opinião minha, eu estava na solenidade de abertura e uma das autoridades que estava no palco mencionou que a feira cresce a cada ano. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com afirmações para não incorrer em fake news, né? Porque a gente pode dizer que a feira se consolida a cada ano. Agora, a gente não pode dizer a ponto de estar ferindo com a informação correta de que ela está maior. Ela pode estar mais consolidada, pode mais ter mais madura, presença de público, talvez. Pode ter mais... Mas não, porque se tu pega também o público ano a ano, o público sempre é divulgado, a gente faz um gráfico e consegue ver qual ano foi maior, qual foi menor. Em venda de livros também, os números são sempre divulgados, né? E não estão crescendo tanto assim. Eu acho que em uma era em que a informação tantas vezes é posta em xeque, a gente não pode que autoridades públicas caiam no erro de dizer a feira está maior a cada ano. Ela pode estar outras coisas a cada ano, mas não maior porque os fatos dizem o oposto. Eu achei, honestamente, assim, isso é uma percepção, né? Que em termos de venda de livro, todo mundo sabe que nomes potentes como estes 3 que nós mencionamos estiveram na abertura da Feira do Livro. A gente sabe que o primeiro final de semana é aquele que é talvez um dos principais finais de semana de toda a Feira do Livro, porque ele dá a tônica, né? Ele tem esse compromisso de dar a tônica. Então, Monja Coen, todo mundo sabe que tem
é muito procurada. O próprio Alan Dias Castro, ele tem 200 milhões de visualizações no projeto Poesia Falada dele na internet. Ou seja, é o mesmo fenômeno da Ana Sui, né? Aquele fenômeno que as pessoas compram, gostam, acompanham, 200 milhões. Normalmente são pessoas que levam à venda, isso que eu quero dizer. E o próprio Francisco Bosco também, que tem uma série de livros publicados, muitas pessoas que talvez não conheciam o trabalho, porque ele não é tão famoso assim, embora esteja num programa nacional, como literato, né? Como literato, ele não é tão conhecido assim, então talvez a expectativa de venda, pelo menos dessas obras, que deverá ser aquelas que as pessoas compraram, né, Ronaldo? Monja Coen, o Alan e o próprio, eu achei que não foi tão expressivo quanto eu imaginei que seria. Ok, tudo bem, como você disse, pode ter fenômenos ali como a questão de não ter tido pagamento, de as pessoas esperarem, né? Vou esperar para ver o que vai ter ao longo dos dias, a troca dos livros, o que vem nos balaios, como você falou, para de repente selecionar as minhas compras. Também ok, né? Vamos Eu analisar, costumo né? deixar para comprar na última semana. Esse é um costume que eu tenho. É, Eu fui sexta e ontem e eu não comprei. ainda não comprou. Eu vou comprar até o Pode final ser, da acho, feira. acho Eu que é um recebi aqui a fenômeno. informação, Beverly, o Diego me passou. São 24 bancas, são 18 no setor geral. E depois aqui nós temos 19, 20, nós temos 6 Infantil? É 6 no menos que 9, infantil. então. Então dá 24. 24. Né? É pouco, né? Se a gente for ver, é São pouco. Levando em consideração que elas se repetem, como eu disse, né? São mesmos empreendimentos que, por vezes, têm 2, 3 bancas, né? Tudo bem, eu sei que as propostas são um pouco diferentes, mas o que a gente quer dizer com isso, quando eu estou falando que são os mesmos, talvez, empreendimentos que se repliquem, é que a gente gostaria de ter também visões diferentes, uma pegada de arquivo, né? Literário diferente, enfim, ok. Sobre a Monja Coen, quero parar aqui um pouquinho, Ronaldo, só para a gente fechar aqui. Teve um momento marcante, embora eu não tenha acompanhado, como o Ronaldo disse, a gente sabe o que acontece pelas redes sociais, pelas informações oficiais que chegam. Em Caxias do Sul, 18 horas é o horário do sino, né? As igrejas param, né? Batem o Aham. sino, enfim, é tradicional. E o da E catedral é alto, é né? alto, eu particularmente adoro o toque do sino. Para mim, ele É bonito, remete. né? Eu acho que remete a uma coisa que tem a ver com a nossa origem, com a nossa formação. E é não só nossa aqui do interior, é ancestral, né? É ancestral. A gente parece que quando toca um sino, a gente fica mais, né? E às 18 horas, quando tocou o sino, a Monja Coen ainda estava conversando, ainda estava no palco, né? Porque começava às 5 horas o bate-papo com ela. E ela parou, né? Ela parou e pediu para que as pessoas fizessem silêncio, honrando essa. Eu achei bacana, Ronaldo, porque assim, em tempo de intolerância, um tempo de falta de diálogo, essa proposta mais ecumênica, né, em que a gente valoriza todos os olhares possíveis para a questão da espiritualidade e da religiosidade. Achei interessante ela respeitar e convidar as pessoas para isso. Fez um convite a esta reflexão, né? Porque quando tu faz um convite à reflexão. Vamos parar, vamos pedir paz pelo mundo. Foi uma proposta. E parece que, assim como a gente vem falando da pegada, né, da saúde mental, seja na questão literária, seja na questão das palestras, dos discursos, dos diálogos que atraem público, a gente percebe. Então, é uma coisa meio um fenômeno, né? Ao passo que as pessoas estão intolerantes, briguentas, raivosas, elas estão desejosas destes momentos. Então, é um fenômeno que se estabelece e que a gente vê presente na Feira do Livro a partir de iniciativas como essa, né? E é tão raro, né, o convite ao silêncio, né? A gente está numa era em que cada um quer falar mais alto que o outro e falar mais e com E ter mais mais razão, velocidade, ter mais razão e falar mais palavras por minuto, né? Então, um convite ao silêncio é provocador e é simbólico, né? Eu quero trazer uma informação aqui só para fechar ali o número de bancas que a gente estava falando, fui buscar informação, né, estatística. Na feira de 2015, portanto, exatamente 10 anos atrás, nós tínhamos 39 bancas no setor adulto, 39, 8 no setor infantil, totalizando 47 bancas. Hoje, na edição 2025, são 18 no geral, 6 no infantil, o que dá 24. Então, há uma redução aí de 48%, quase 50%, né? De 47 bancas para 24 em questão de 10 anos. Por isso que eu digo que a gente não pode falar em crescimento a cada ano, né?
Fechou. Bem colocado. E a gente percebe isso, né? Fatos são fatos. Né? E é empírico, a gente olha para a feira, né? Para a estrutura, já percebe. E mais uma vez, não é a questão do mérito se deve aumentar novamente, porque daqui a pouco se chegou a uma conclusão de que, pelo tamanho da cidade, que nós somos uma cidade de médio porte, o formato ideal é esse. Perfeito, eu acho que a gente tem que ter a humildade de fazer análises e daqui a pouco o melhor formato para a nossa cidade seja esse menor. Mas a gente não pode incorrer no erro de falar num aumento. Da precisão, né? Mas tem várias abordagens, né, Ronaldo? Tem essa, que é a precisão da informação, mas também tem a ver com a Feira do Livro, gente. Por que a gente está insistindo nisso? Eventos como a Feira do Livro, elas são um extrato de como a sociedade de uma cidade pensa, o que ela valoriza, o que ela se importa, né? Quantidade de parques, quantidade de cinema, quantidade de galerias, tudo isso tem a ver, porque são aparelhos que funcionam conforme a demanda das pessoas. Se as pessoas não demandam, não tem por que ter. Então, quando a gente faz essa análise de número, né, de 47 bancas para 24, a gente está falando também de uma estrutura que é o que Caxias está comportando hoje. E agora, se a gente pega de 2015 para 25, o número de farmácias, né? Eu não sei se... Eu creio, não tenho essa informação, mas que aumentou. Mas certamente. Tenho a impressão. É empírico também. A mesma coisa com a quantidade de moradores de rua. São fenômenos que a gente começa a perceber. Como a cidade vive, pensa, reflete e se manifesta nas atividades que ela protagoniza. 11h38, eu vou pedir licença aqui ao Ronaldo, a quem está escutando também. A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai mudar aqui, a gente vai deixar a Feira do Livro de lado e vai falar sobre outro fenômeno cultural. Quarta-feira, dia 1º, tem outras datas também, mas dia 1º é o dia do café, Dia Internacional do Café. E o café, gente, é uma das identidades, né, do brasileiro. E não é só uma questão de como a gente se relaciona com o café, já fizemos um programa sobre isso, mas o café é uma bebida social. E é sobre isso, né, como um fenômeno social que a gente vai falar. Aliás, se você já marcou um cafezinho com alguém e não foi, a gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h40. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 20 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital.
E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 999836076. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h43, de volta com o programa Tá na Pauta, segunda-feira, dia 29 deste mês de setembro. Ronaldo, hoje é Dia Mundial do Coração, dia 1º é dia do café, né? Dia Internacional do Café. A gente poderia ter escolhido 1000 coisas, 1000 datas, 1000 assuntos, mas eu resolvi pegar o dia do café, Ronaldo, primeiro porque eu sei que tu gosta também, né? Eu também. Nós fizemos uma entrevista especial hoje de manhã com a Mariana Tomé, que é a fundadora da Café.co aqui em Caxias do Sul, que é um espaço para tomar e vender café especial. Inclusive da produção da família dela, que é lá no Espírito Santo, né? E ela é caxiense. E ela deu aqui várias informações sobre torra, sobre o hábito de botar ou não botar açúcar no café, a ideia do brasileiro de tomar esse café mais denso, né? Que é o café comum, o arábica mais comum, que é o que nós tomamos e a gente acha que isso é café. Ela me explicou que isso é a sobra do café, né? O refúgio do café. Eu que estou dizendo. Ela não disse tão enfaticamente assim, mas resumindo, é um pouco isso. É o que a gente toma. O melhor do café a gente vende para fora. Isso né? aí. É isso, né? Mas algumas pessoas já têm acesso aqui no Brasil a tomar cafés brasileiros. Clubes de assinatura, né? Eu vou confessar aqui, acho que é importante delimitar qual que é o meu lugar de fala. Na fila. Meu lugar na fila do pão ou na fila do café. Eu gosto, então, eu adoro tomar esse café... O comum. O comum, uhum. né? Não, eu também gosto de café comum. É o que eu gosto. O café especial eu ainda não aprendi. Pisando na tigela que eu comi. Não tô pisando. Não, exatamente. O café especial... eu tenho uma dificuldade em apreciar. Eu não tenho a habilidade do paladar. Mas isso é uma coisa, e eu já mencionei o que eu vou colocar agora, eu já falei sobre outros assuntos, né? É a mesma coisa que correr uma maratona. Ontem a gente teve a meia maratona de Caxias. Eu, que não faço exercício com regularidade, Beverly, eu não vou ser doido para pegar ali, me inscrever e fazer os 21 quilômetros da meia maratona. Não vou chegar, né? No meio do caminho, vou direto para o Pompeia. Então, não dá. Eu preciso fazer um treino gradativo, né? Primeiro conseguir correr um pouquinho, depois ir treinar toda semana ali, fazer um cronograma de treino com acompanhamento de profissional, primeiro fazer as provas de 5 quilômetros, depois, quem sabe, um dia fazer uma prova de 10 quilômetros, e isso é com tudo, em todas as áreas da vida, né? Então, eu não tenho o paladar treinado o suficiente para poder apreciar esses cafés especiais, né? Mas eu sei que existe um mercado cada vez mais aberto nesse sentido, de que as pessoas fazem a sua assinatura do clube, recebem o pacotinho especial em casa, e eles têm torras diferentes, tem a maquininha de você mesmo fazer a moagem do grão, de acordo com o café que você quer fazer, tem... uma moagem mais grossa, mais fina, moagem média, dá para ter a torra do café um pouco mais tostadinho para realçar determinada nota no sabor. E eu não entendo nada disso. Eu gosto do cafés que a gente compra no supermercado, né? Vamos colocar ali um café Bom Jesus, bem feitinho, mais forte, né? Mas esse é o café
de, sei lá, mais de 90% dos brasileiros. 97%, na verdade, dos brasileiros afirmam que tomam um café, né? Mas em torno de 80% é o café comum ainda. Eu tenho um dado aqui que eu trouxe, ele é de 2022, mas na projeção para até 2024, tá bom? O Brasil é o maior produtor e um dos maiores exportadores de café commodity do mundo, que é o café comum, o arábica, né? Com 50 milhões de sacas do grão beneficiados, colhidos em 2022. Aí se fez a estimativa, né? Estima-se que cerca de 5 a 10% de todo o consumo de café brasileiro seja de cafés especiais. Então, desse total, de 5 a 10, ou seja, de 90 a 95% dos brasileiros, em média, né, ainda tem essa ideia do consumo tradicional. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo, Ronaldo, uma época em que a gente está rompendo com algumas crenças e com alguns acessos, seja desde a questão do acesso universitário. Se você falar há 20 anos atrás, 20 anos não é tanto tempo assim, há 20 anos atrás, acesso à graduação não era para a pessoa pobre, por exemplo. Viagem de avião, também viagem internacional. E a alimentação, vem tudo num combo, é um jeito novo de estar no mundo. Qual é a alimentação? Comer mais devagar, evitar alimentos ultraprocessados. Não é que você não vai comer. Mesmo quem não gosta, quem não come, quem já tem acesso a outros tipos, de vez em quando come lá um cheeseburger, come um lanche dessas empresas que vendem os processados. A questão é que nós estamos ensaiando aprender a mudar o nosso paladar, o nosso jeito de estar no mundo. Esse é o novo mundo que nós estamos vivendo. Essa é a fase de transição e vale tudo, inclusive para o café. Isso tem a ver com um aumento do poder de consumo, né? Sim, tem sim. um aumento da classe média brasileira e também do poder de consumo da classe média baixa. Da globalização, são vários os fenômenos, que daí, né? Acaba barateando alguns produtos, né? Acho que tem um fenômeno, tem coisas que na infância a gente achava que era coisa de rico e que hoje a gente consome, né? Não sei se contigo acontece. Sim, sim. Isso, na infância isso aí era coisa de rico, hoje eu tenho em casa. Sim, né? sim. Então tem... Comer presunto, queijo e salame, que hoje sabe que nem faz bem, mas na minha infância era coisa para rico, a gente cheirava o salame e comia o pão, né? Hoje é uma coisa que nós, pessoas comuns, temos. Cheirava o salame, eu nunca tinha ouvido. Eu me fundamentei assim. A gente tem acesso, você não vai comer se você não quiser. Aí vem uma nova pegada. Comer em restaurante, eu achava, nossa, comer em restaurante pra mim é coisa de rico. Coisa de rico, né? Não, acho que tem várias coisas, mas o que eu quero dizer é que aí mudou. A correlação que eu quero fazer é essa. Mesmo coisas que hoje você tem acesso, por quê? Porque democratizou, popularizou, foi te dado acesso por N questões, inclusive questões políticas, né, macropolíticas, foram dando acesso às pessoas, globalização. A gente escolhe, às vezes, não comer. Por quê? Porque sabe que embutido talvez não faça tão bem a tua saúde. Então, mesmo que o teu paladar goste disso, você faz trocas. Voltando à questão do café, o café, seja ele o mais comum ou o especial, a fonte da nossa entrevista trabalha com café especial e explicou essa mudança. O boom de cafeterias, Ronaldo, teve um boom de cafeteria. Basta você ir na região central, em Caxias do Sul. A cada esquina, no quadrilátero central, tem tem um nome específico para lojas pequenas, né, de rua, que só te entrega um café pronto ali. Não é para você ficar ali consumindo. E não é para comer coisas com café, é para tomar café. Você pega o seu café e vai indo, vai caminhando. A primeira vez que eu vi isso foi em Florianópolis. Eu fiz uma viagem para lá em 2018. Acho que ainda em Caxias não tinha esse tipo de estabelecimento, que nem me chamou a atenção. Era na área central de Florianópolis e era eu não sei dizer o tamanho, mas era uma sala de 2x2, onde só tinha o dono do estabelecimento. Eu chamo de portinha. Dentro. É como se fosse uma portinha, portinha. É uma porta simples. Isso. Assim, dentro só tinha o profissional fazendo o café, ali barista. Com os seus equipamentos, o barista, com a máquina do expresso, com a ferramenta de moagem do grão. Fazia, entregava para ti do lado de fora e você saía tomando, né? Eu achei aquilo muito diferente, né? Que coisa diferente, que coisa americana, né? Não tinha a mesinha para tomar, nem na calçada, nem na parte interna, né? E agora a gente tem visto isso em Caxias. E que muda o hábito de que, para nós, para esse público, para essas pessoas que você estava dizendo que eram as pessoas que achavam que era uma coisa de rico, que não sei o quê, para nós, para essas pessoas que viveram essa mentalidade, não é os acessos, é um jeito de pensar, mesmo que você estivesse no outro lugar,
Não fosse o teu lugar do lugar que não achava que não era para si. Digamos que você estivesse no lugar que sim, isso é para mim, mas havia esse distanciamento, né? Hoje o distanciamento ele talvez ainda exista, mas ele é menor. O que acontece é que você tomava café e comia alguma coisa, porque café vinha junto com um pãozinho de queijo, com um sanduíche, com um pão com margarina, alguma coisa, enfim, né? Vinha junto com. E hoje não, hoje as pessoas bebem café por prazer. É o prazer de beber café, o prazer de tomar um vinho. Antigamente a gente tomava o vinho na refeição. Hoje as pessoas fazem confrarias, podem harmonizar, mas é o gosto... Para degustar, né? Isso, o gosto do vinho. Então a gente vem mudando. Nessa perspectiva, eu pensei aqui algumas dicas, né, que a Mariana passou. A pesquisa em questão é que 97% dos brasileiros bebem café ao acordar, ou seja, se mantém o hábito de tomar o café da manhã, né, que muitas vezes é só o café bebido. Não come nada, mas é o café da manhã, é o teu café bebido. E 61% das pessoas que participaram dessa pesquisa, foi feita em 2023, revelam que o café, para elas, está atrelado ao bom humor e disposição. Ou seja, eu tomo um café para melhorar meu humor e para ficar mais disposto, né? Tem aquele jargão que o dia só começa depois do café, Para né? mim, não é jargão, para mim é real. Se eu não tomar assim, café... Não me peça nada antes de tomar um cafezinho, Não, né? Pode faltar o banho de tomar o café. Não. Enfim, as pesquisas mostram, né, que sim, o café dá mais vigor para o dia por causa da cafeína e outros estimulantes. Melhora o desempenho físico. Atletas bebem agora café antes do treino ou bebidas à base de cafeína. Estimula o bom humor também, porque ele mexe com o corpo e com a mente. Por quê? Porque é uma cultura. Não é só por causa da cafeína. A gente, quando bebe café, por cultura, tem tudo isso embutido. E embora pode ser um placebo, as pessoas parecem, opa, já acordei, né? Reduz o estresse, porque tomar uma xícara faz com que você pare. Eu vou tomar um cafezinho. Você tem que parar o que está fazendo, ir lá, pegar o café, enquanto vai tomando. Mesmo que você vá e volte tomando o café, você saiu do que estava fazendo para buscar o café. Então, ele também é um anti-estresse. E aqui vem a questão, a conexão social. Quando a gente quer marcar alguma coisa com alguém, a gente diz o quê? Vamos tomar um café? Não é? Eu tenho 2 momentos que eu tomo café todos os dias de maneira sagrada, vamos colocar assim, que é o café da manhã. Ok, isso é óbvio, todos os brasileiros fazem, acho que quase todos os brasileiros têm esse costume. E para mim, o cafezinho do meio da tarde, né? Ali 4 horas no máximo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, Beverly, e tomo o meu cafezinho. Eu tomo sempre com leite, tanto o da manhã quanto o café da tarde. Quando é o cafezinho menor, como eu estou tomando agora aqui no estúdio, daí eu tomo o café preto com açúcar. Quando eu tomo o café com leite, eu faço sem açúcar e um meio a meio, assim, até um pouquinho mais de leite do que de café. Eu gosto ele mais clarinho. Mais clarinho. Mas daí esse eu não coloco açúcar. E é sagrado todos os dias. Se eu não paro no meio da tarde para tomar esse café, que é com acompanhamento ou com mistura, como você prefere chamar, parece que o dia tá incompleto. Às vezes, se eu saio de casa mais apressadamente, assim, para ir para a universidade, por exemplo, e não tomei o café, eu vou comprar um café lá, porque se eu não tomar o meu café com leite no meio da tarde, parece que o dia está incompleto. E isso é o quê? Isso é costume. Costume é cultura, né? Então, para ver como que o café, ele é cultural nosso, ele faz parte da nossa identidade como brasileiros e talvez seja uma das poucas marcas de norte a sul do Brasil, né? Porque nós somos um país de tamanho continental, somos vários países dentro de um só, né? A gente tem costumes muito diferentes aqui do sul para outras regiões e faz parte, né, da complexidade, da diversidade cultural, mas uma coisa que é sagrada em todo o território nacional é o cafezinho, né? E é engraçado, né, Ronaldo, porque assim, eu ia falar, depois até me esqueci que você disse, era coisa para rico. Literalmente, hoje o café é quase coisa para rico, né? Porque ficou com um preço muito caro, né? O preço do café. E já o café comum, esse que a gente, entre aspas, eu mencionei, né? Não foi assim que a Mariana se denominou ao café comum, porque ele é aquele resíduo do café, que ainda assim, para nós, brasileiros, é saboroso. A gente gosta tanto de café que esse também é saboroso, né? A gente acostumou. E mesmo esse está muito caro.
Então, quer dizer, virou uma coisa literalmente para algumas pessoas. Porém, o hábito é tão forte que a gente, por vezes, dispensa outras coisas da nossa cesta básica para poder incluir um cafezinho. Talvez a gente reduziu a quantidade de café que ia tomar, a quantidade que ia, sei lá, vou desperdiçar, vou botar fora para não esquentar, ou vou fazer um pouco mais para deixar sobrando, você faz um pouco menos, mas a gente não deixa de tomar o café, né? Café, arroz e feijão, a gente não mexe na cesta básica, né? A gente adapta, Isso aí. aumentou o feijão. A gente não vai deixar de comer feijão no Brasil, né? Ou aumentou o arroz, aumentou o café, como é o caso agora, né? O café tá caríssimo, mas a gente não tira o café. Se aumentar um outro produto, aumentou a carne de gado, a gente vai lá e faz um mexe, compra Bota menos, ovo, bota bota frango, ovo, bota ovo, sei lá. Pra tu ver Aumentou a massa, como mas o café não mexe. cultural. Isso que eu queria trazer. É uma coisa tão forte na nossa cultura, né? Que a gente continua fazendo. O nome que eu não lembrava é to go, é o café para viagem, que é a portinha. Não como eu sabia chamo. que tinha esse nome chique. To go, a Mariana falou que o to go é o estilo de estabelecimento que é literalmente uma portinha, né? São menos metros quadrados, no qual a pessoa faz uma espécie de drive-thru, né? Você pede o café e leva, vai andando com ele, né? O to go. E a Ana Célia, querida, fez uma foto aqui pra gente de uma dessas portinhas, né? Olha a portinha do café, na Moreira com a Júlio. Aí ela fez a foto, Moreira né? Sim, na Moreira com a Júlio tem. Inclusive, café e café. Estilo aí. to go, tá aqui na E capa. abriu recente, né? Se eu não me engano, faz pouco tempo que abriu esse... Eu moro pertinho ali da Moreira César, morei um bom tempo na Moreira, agora eu moro na Bento Gonçalves, mas é perto desse endereço que a Ana Célia colocou. E... Eu estava vendo esses tempos na internet, né, que na Itália tem as portinhas, as janelinhas que vendem vinho, né? Olha! Que é uma janelinha que dizem ser um costume que se iniciou na época da peste, porque as tabernas tiveram que ser fechadas por uma questão de evitar contágio, né? Então, tinha só uma portinhola, uma janelinha na parede, a pessoa colocava o dinheiro e recebia a taça o cálice, o copo de vinho. Né? E isso perdurou. Então, existem esses estabelecimentos que vendem vinho pela janela. E eu vi recentemente que em Porto Alegre inaugurou uma janela dessas de vinho, né? Eu acho sensacional acho que essa isso ideia. a gente podia trazer para cá, hein, Beverly? Até porque é aquela história, né? Tem um empreendimento aqui em Caxias do Sul, dentro do Quinta São Luís, que é um espaço aqui perto do fórum, que já faz uma coisa que eu acho sensacional, que é abrir uma rolha, né? Quando você não quer tomar uma garrafa inteira, né? Mas você quer tomar daquela garrafa, daquela marca, daquele vinho. Ou talvez fique caro para você, Ronaldo, comprar uma garrafa inteira, né? Mas você quer ter o prazer de degustar um bitcherote, que nem a gente diz aqui, né? Ou tá em duas pessoas, não vai tomar a garrafa, Abrir a garrafa, eu já acho sensacional a proposta, né? De abrir a garrafa, você não precisa comprar inteira. Então, você fraciona, mesmo que talvez seja uma coisa que seja cara para o teu bolso, você consegue. São as novidades do mundo globalizado e que se adaptam às nossas culturas, né? Ronaldo, para fechar o programa de hoje, falamos de Feira do Livro como expressão, né? No primeiro final de semana, dos nossos comportamentos da cidade que moramos. E aqui na segunda parte, sobre a questão do café como uma expressão cultural também e fenômeno social. Nós precisamos retomar a ideia do cafezinho com as pessoas. Seja no formato que você quiser, o tipo do café que você quiser, mas eu não sei você, a gente ainda está só marcando, não está indo. Né? Tá precisando... Chega no dia, a gente cancela, né? Eu vou colocar um desafio. A gente falou de dois assuntos que parecem separados, mas são muito próximos, né? O desafio para o ouvinte é o seguinte: marca um cafezinho com alguém na Feira do Livro. Boa. Né? Da gente junta a Feira do Livro e o cafezinho para conversar sobre qualquer coisa, né? Para ter esse encontro presencial. Esses encontros presenciais, essa conversa olho no olho, faz diferença em tempos de tanto afastamento, de tanta velocidade, né? Tempos efêmeros, e também dessa gritaria que a gente falou no primeiro bloco, né? Cada um quer falar mais rápido, e um café, por ser presencial, ele proporciona uma escuta, né? Um diálogo com escuta, porque no café você não pode se fechar ao outro. Tu não pode bloquear o ouvido, assim, fechar uma portinha de ferro ali e você não ouvir a outra pessoa. Você é obrigado a ouvir. O chimarrão,
Minha forma de ler o comportamento. O chimarrão é um lugar para contar histórias. É um ambiente que gera um ecossistema de contação de histórias. E o café gera um ambiente de abrir o coração. Olha que legal. Você abre o teu coração, ele proporciona isso. E, Ronaldo, me permito fazer um fechamento junto contigo aqui, já que o Ronaldo provocou as pessoas de tomar um café na Feira do Livro com alguém, quero juntar aqui essa ideia, né, do primeiro final de semana da Feira do Livro que a Monja Cohen propôs, que é, não precisa só conversar. Você pode estar com outra pessoa na Feira do Livro, tomando um café e fazer um pouco de silêncio juntos. É mais difícil do que conversar. Fazer silêncio é mais difícil que conversar. Obrigada, viu, Ronaldo? Um abraço, boa semana. A gente fecha por aqui esse conteúdo, ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.